Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e professor. E muita gente vem me perguntar, Thiago, tem muitos vídeos na internet falando sobre cursinhos, falando sobre concursos, mas não tem nenhum vídeo que fala sobre como que é o perfil do professor que quer dar aula para cursinho. E eu vou aqui falar hoje para vocês um pouquinho, se você assistir isso até o final, assistir esse vídeo aqui até o final. Então, gente, vamos lá. 2020 é um ano que promete ter muito concurso, essa área de curso preparatório é uma área que tem crescido muito, até aqui na minha região, que é a região fluminense, a gente tem visto o crescimento desses cursos preparatórios, porque está tendo muito concurso, a crise está apertando e todo mundo quer uma vaguinha de servidor público, que é aquela vaga que garante para você ter aquela estabilidade, você ter aquela tranquilidade de saber que você tem um emprego estável, que você não pode ser mandado embora. E isso tem enchido os olhos de muitos professores, né, que já estão na área acadêmica há algum tempo, né? Gente até com muito gabarito e tudo mais, mas que a pessoa pensa assim, mas o que eu preciso para dar aula em cursinho? Será que eu preciso de um doutorado? Será que eu preciso de um pós-doutorado? Será que eu preciso ter especialização na minha área? Vamos ver isso aí direitinho, vamos entender melhor como que funciona essa dinâmica da didática do professor de cursinho, né? Então, tendo em vista que essa é uma área que cresce muito, né? Eu tenho que te dizer uma coisa, né? Eu acho que graduação é uma coisa sempre importante, né? Você ter especialidade naquela área que você quer dar aula é sempre muito bom, mas você tem que ter didática, você tem que ter dinâmica didática, ok? Porque o cursinho, gente, ele não é como uma aula de universidade. O cursinho preparatório, ele é algo que é feito para você rememorar o que você já sabe e também para você dar conteúdo de uma forma rápida e objetiva. Primeira coisa que você tem que ter em mente, professor, se você quiser dar aula em cursinho preparatório, você tem que ter foco na prova. Você não tá lá no cursinho para fazer uma discussão filosófica, para pensar nos pormenores de um determinado tema. Não. O professor de cursinho, ele tem que falar do que vai cair na prova. Ele tem que conhecer a banca, ele tem que saber responder questões, né, daquela banca. Então, todo aquele conteúdo de especialidade que você tem, ele vai servir para que você ajude o aluno a passar naquela prova. Então, o professor de cursinho, ele tem que ter foco na prova. Então não adianta a gente entrar em discussões filosóficas, não adianta a gente entrar nos pormenores assim daquela matéria, porque se você não ajudar o aluno a passar na prova, se o aluno entender que o que você está falando não vai cair na prova, você perde esse aluno, né? E a outra questão que eu já citei é a questão da dinâmica didática. O professor de cursinho não pode ser aquele professor que senta e fica discutindo e abre uma roda de conversa, não. Ele tem que ter dinâmica, ele tem que ser rápido. Geralmente o professor que vai dar aula no cursinho, ele vai dar aula de uma coisa que seria ensinada numa faculdade em um semestre, ou até mesmo em 2, 3. Ele vai ter que passar tudo aquilo em poucas horas, geralmente 3 horas de aula, e ele vai ter que passar tudo aquilo de uma forma objetiva para os alunos rememorarem e fixar aquele conteúdo. Então, o professor de cursinho preparatório ele tem que ser dinâmico. Tem professor, gente, que chega a cantar música em sala de aula, que faz rimas, que faz frases para decorar. Tudo isso é interessante, porque o professor tem que ter dinâmica. O professor de cursinho, ele não pode ser aquele professor que fica versando sobre aquele assunto. Não, ele tem que ser rápido, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser objetivo. E o desafio é fazer tudo isso sem perder o conteúdo, ok? Outra coisa, aula de preparatória de concurso tem que ter resolução de questão. Se não tiver resolução de questão, o aluno fica ali pensando, pô, tá faltando alguma coisa aí, entendeu? Então, gente, tem que ter resolução de questão na aula, até porque muitos autores, né, de apostilas de curso preparatório dizem que uma das melhores formas de você se preparar para uma prova de uma determinada banca é você responder questões de prova daquela banca. Então, se o professor não responder questões em sala de aula, ele vai ficar faltando alguma coisa, não necessariamente obrigatório, mas se tiver uma coisa que enriquece muito para aquele aluno ver a resolução de uma questão, ver um profissional que é especialista naquela área ou que tem muita experiência com concurso, resolver aquela questão, principalmente quando ele discerne sobre quando ele descreve aquela lógica de pensamento que ele utilizou para resolver aquela questão. Isso ajuda muito o aluno. E o último ponto que a gente vai colocar aqui é resumos e esquemas. O professor tem que trazer para a sala de aula resumos, resumir em parágrafos, resumir em diagramas, em gráficos, aquele conteúdo, porque como o conteúdo é muito vasto, você tem que criar uma espécie de mapa para você se dirigir dentro daquele conteúdo. Então você vai criar um esquema, vai criar um gráfico, vai criar qualquer tipo de resumo visual que ajude aquele aluno a visualizar aquele conteúdo que é complexo, eu sei que é um conteúdo vasto, de uma forma mais objetiva.
objetiva? Gente, vai ter muita gente que vai falar assim, nossa gente, então eu nunca vou dar aula para cursinho, porque a matéria na qual eu sou especialista, ou o que eu quero falar no cursinho, é um negócio muito complexo, é um negócio muito vasto. E lembrando, gente, a gente não está aqui para se aprofundar, você não está aqui para ensinar o aluno sobre aquele conteúdo, você está aqui para ajudar o aluno a entender como funciona a lógica daquele conteúdo para ele resolver uma questão de prova. Você não está entrando em demérito daquele conceito, você não está diminuindo aquele conceito ao resumi-lo, você está só focando, o objetivo é outro. Em vez de você ensinar sobre qual que é o conceito, você vai ensinar o aluno a como resolver aquela questão de prova, a lógica daquele pensamento, para que esse aluno possa resolver essa questão de prova. Beleza, gente? Você concorda com o que eu estou falando? Você discorda? Deixa um comentáriozinho aí embaixo. Eu procuro responder sempre que possível os comentários. Se você quer dar aula para cursinho, você quer ser aluno de cursinho, você concorda com o que eu estou falando aqui, eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho. E outra coisa, se você está interessado em cursos preparatórios para a área de psicologia, para a área de serviço social, procure no estado do Rio de Janeiro a Neso Educacional. N-E-Z-O, Neso. São cursinhos assim que estão chegando nas regiões mais distantes do estado do Rio de Janeiro. Tem muita gente que pensa que você tem que ir para a capital para fazer cursinho preparatório. Não precisa mais, gente. Principalmente quem é dessas áreas sociais, psicologia, assistência social. Tem cursinho agora perto de você. Procura a Neso perto da sua cidade aí, que com certeza tem uma unidade pertinho de você que tem cursos preparatórios, pós-graduações. Eu tô falando, gente, ninguém tá me pagando nada para falar isso. Eu tô falando porque eu conheço o trabalho deles, eu dou aula para eles, então eu sei que é um curso de qualidade. Pode procurar com certeza. E se você quer que a gente fale mais sobre essa questão de como dar aula para cursos preparatórios, deixa um comentário aí com a sua dúvida, que talvez a gente grave um vídeo sobre isso. Valeu, gente? Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.